Até o momento, eu acho que esse foi o melhor livro de tarô que eu já li, que é O Tarô e a Jornada do Herói, de um autor de nome muito complicado, acho que se pronuncia Raju Banshaf, alguma coisa assim. Esse livro foi lançado pela editora Pensamento e, bom, o que é a jornada do herói, né? Alguns de vocês já devem ter escutado esse termo, ele surgiu pelo Joseph Campbell. E a jornada do herói, para ele, seria a jornada, a história que está por detrás de todos os mitos. Tanto que uma boa síntese para o livro dele, chamado A Jornada do Herói também, é monomito. Ou seja, o único mito que está presente em todas as outras mitologias, outras lendas e outros contos de fada. Essa estrutura essencial que está por detrás dos mitos, ele vai falar justamente da nossa grande obra, da obra de realização humana e nosso trajeto rumo à individuação, que Jung chama, ser esse processo de amadurecimento da consciência e desenvolvimento psíquico. O autor propõe no uso desse livro de um caminho de você perceber a sua vida, perceber em quais momentos você está, e a partir desse livro conseguir associá-lo a algumas cartas do tarô. Porque o que acontece? Quando essas cartas, essas lâminas, elas são quase como portais da nossa vida, dos arcanos maiores. Eles são indicadores de qual momento, né, que nós estamos dentro do nosso caminho de individuação, dentro da nossa jornada do herói. E a partir da identificação de qual carta que a gente está vivenciando, nós conseguimos também compreender quais são as tarefas, quais são as dificuldades que a vida está apresentando para a gente poder vivenciar aqueles arcanos. Claro, ele ressalta também que nós podemos vivenciar arcanos diferentes no mesmo momento em áreas diferentes da nossa vida. Por exemplo, eu posso estar vivendo um sol na minha carreira profissional, mas na minha vida amorosa eu posso estar vivenciando toda a solidão de um eremita. Eu posso estar vivenciando uma torre, um desmoronamento da minha vida acadêmica. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Basicamente, a perspectiva do autor é de ver o momento que a gente está vivendo e conseguir associá-lo a uma carta. Mas também, para quem tem uma pegada mais de tarot terapêutico, também pode ser interessante sortear a carta e, com base nesse livro aqui, realizar algumas percepções, e até mesmo para quem trabalha com atendimento ao público, né, através dessa visão do tarot, pode ser uma ferramenta de estudos muito interessante. Para apresentar essa obra para vocês, eu vou começar por um diagrama que está localizado na página 39, que ela mostra como se fosse um reloginho, assim, né, com arco diurno e arco noturno, como vocês podem ver. Se iniciando aqui no mago, indo até o arcano número 10, a roda da fortuna, e depois indo do arcano à força, o arcano 11, encerrando ali na carta da lua, né? E o louco fazendo a jornada entre essas cartas. Essa jornada superior mostrada aqui no gráfico, ela é o movimento do caminho do mago, né? É o arco solar, o arco diurno. E o caminho inferior é o arco noturno, o arco lunar. E veja, nós temos dentro do esoterismo, né, percepção do caminho do mago, o caminho do místico, né? O caminho do mago vai falar mais da gente conseguir intervir sobre a natureza, né? E o caminho do místico é um caminho de se adaptar a ela, a receber os mistérios, um caminho mais passivo, mais receptivo. E o autor desse livro, ele coloca essa percepção dentro da jornada do louco. Então, esse primeiro arco como sendo do caminho do mago e o arco inferior como sendo do caminho do místico. O primeiro regido pelo arcano do mago, arcano número 1, que são as cartas de um algarismo, e o segundo trecho é o trecho da sacerdotisa, a carta número 2 do tarô, e, portanto, todas as cartas que têm 2 algarismos. O caminho do mago, e a gente até pensa no arcano número 1, né, é mais familiar para nós ocidentais, né? Seria esse caminho justamente de compreender para poder controlar, de exercer o poder exterior sobre as coisas. É um caminho da luminosidade, do crescimento exterior, né? Ele fala de uma atitude perante o mundo onde os desafios são buscados, né? Nós nos procuramos, é um caminho também de sair do colo da mãe, de sair da comodidade, é um caminho muito ativo. Enquanto o segundo caminho, que é o caminho do místico, e o caminho do arcano número 2, o caminho da sacerdotisa, é um caminho que já nós não nos colocamos de maneira ativa, né? Nós nos colocamos como receptores dele. Então aqui estão todas as cartas de 2 algarismos, ela é mais próxima das tradições filosóficas orientais que existem, e aqui nós percebemos as dualidades, as ilusões, são os caminhos dos místicos, né? Os caminhos de se tornar um receptáculo, né? Para que a partir dessa transformação passiva nós possamos ser tocados pelo divino, ser tocados pelos mistérios.
é um caminho de entrega, um caminho da profundidade e da escuridão da nossa psique. Se no mago a gente tinha que fazer acontecer, aqui no caminho da sacerdotisa a gente vê que a coisa não é no nosso tempo. A partir dessa estrutura do tarô, principalmente dos arcanos maiores, que é trabalhado nesse livro, nós percebemos que existe uma ordem, existe uma sequência numerada. Ou seja, o que o tarô está mostrando para a gente acerca disso? Que vem primeiro um caminho, que seria esse caminho do mago, e depois outro. Nós trilhamos o caminho do mago e o caminho da sacerdotisa, um depois do outro, para conseguirmos alcançar a nossa totalidade, a consciência madura. Veja, a gente precisa de um ego bem estruturado, né, que é representado pela primeira jornada, que vem o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o carro, né, para estruturar bem o ego, para depois enfrentarmos o inconsciente, que são temas da segunda parte, né, da segunda parte da jornada, onde nós vamos ter a lua, o diabo, o sol, a estrela, a roda da fortuna, né? Então, através dessa superação do eu, depois do ego estar bem consolidado na primeira etapa da jornada, na segunda nós temos uma superação do ego e a volta à totalidade, representando dessa maneira a integridade. Para falar nesse sentido, o livro até traz uma citação do Joseph Campbell, que foi quem trouxe, quem cunhou esse termo jornada do herói. E o Joseph Campbell é um analista junguiano e ele faz uma paráfrase assim do pensamento que Jung trouxe, né? Dá uma olhada para você ver como tem super sentido com o que a gente acabou de falar. O Joseph Campbell diz algo assim: os símbolos normais dos nossos desejos e medos se invertem durante a tarde da nossa história de vida, ou seja, na segunda metade da vida, né? O desafio não é mais a vida, mas a morte. Já não é difícil desistir do colo materno, mas desistir do falo, desistir do poder. E Jung coloca bem essa divisão, né, da primeira metade da vida, que é uma metade mais exterior, mais de ganhar força, de conquista, e essa segunda fase, que é uma fase mais introspectiva, de acesso aos mistérios. Esse livro, ele é meu favorito porque ele é de um acervo cultural riquíssimo. Então ele vai fazer muitas referências a poesias, vai fazer referência à filosofia, à psicologia analítica, né, a psicologia de Jung. Então, para quem está em formação como analista, é muito interessante. Mitologias diversas, né, mitologia comparada, fala também sobre os contos de fadas, enfim, é um acervo cultural muito rico, né, por isso que eu gostei muito dessas diversas referências que o livro traz. Além de tudo, também um grande crédito à editora Pensamento, é que é um livro muito bem ilustrado, sabe? Ele tem várias imagens, todas elas são imagens coloridas, né, e, enfim, imagens não só das cartas, das lâminas do tarô, mas também imagens de outros quadros, de esculturas. Eu peguei aqui para vocês verem, por exemplo, no capítulo que está falando sobre o arcano 13, a morte. E aí a gente vê aqui uma imagem da deusa Selket, a gente tem aqui em cima uma placa com a deusa Nut, aqui em cima um desenho de um hieróglifo, de um papiro inteiro, na verdade, né? Aqui é uma representação em pedra do busto do deus Amat, aqui a representação do Salão das Duas Verdades, né? Acho que na página seguinte também já está novamente com as cartas do tarô. Todo o livro ele é muito ricamente ilustrado. Olha, aqui a imagem de um outro quadro, das cartas. E, enfim, todo o livro ele é muito, muito denso. Ele tem esse aspecto cultural que eu falei, tem muitas imagens. E, além disso, uma coisa que eu gostei é que no finalzinho ele ainda faz um resumo, sabe, de cada arcano. E como eu falei, para quem é terapeuta holístico, quem trabalha com tarô de um viés mais terapêutico, ou às vezes até para quem é da psicologia analítica, pode ser interessante também para entender a parte dos arquétipos, né? No final, ele coloca um índice de palavras-chave. Então, aqui na temperança, por exemplo, coloca que o arquétipo é o condutor das almas. Faz sentido para a temperança, porque acabou de sair do arcano 13, a morte, né? A tarefa da temperança é aceitar a orientação superior, encontrar a mistura certa. Objetivo: encontrar a certeza interior, encontrar o centro e a totalidade. O risco é de seguir uma falsa inspiração, a mediocridade. E a disposição íntima deste arcano é ser levado por uma grande força, harmonia, tranquilidade e saúde. Vou até falar para vocês, eu usei um método de tirar uma carta, pensando mais na psicologia analítica, né? Uma carta para representar uma fotografia, por assim dizer, do meu ego, né? Uma carta para representar o meu inconsciente, assim, na verdade era mais a minha sombra, né? Uma carta para a minha sombra e uma carta para o meu self, né? Para esse eu superior. E tirei as 3 cartas dos arcanos maiores e fiz uma análise com base no livro inteiro, né? Mas o que me ajudou muito foi através dessas palavras-chave. E eu tive um resultado muito interessante. Então eu recomendo muito esse, até como para quando você está na leitura, abordando alguns aspectos mais psicológicos assim, da pessoa,
você poder utilizar esse livro para entender o arquétipo, qual é a disposição da pessoa naquele momento. Todo livro ele é muito cheio de interpretações profundíssimas e também é cheio de correlações, né? Então eu peguei aqui no capítulo referente à Lua, né? Algo que eu achei interessante, o autor ele fez uma correlação dos arcanos com as suas somas transversais, né? Então, o que seria isso, por exemplo? Né? Temperança, arcano 14. 4 mais 1, 5, a gente tem o Hierofante. Diabo, arcano número 15, né? 5 mais 1, 6 enamorados. E ele fez a associação de cada um desses parzinhos aos signos astrológicos, né? Aos planetas, na verdade, né? Então, aqui ambos falam de comunicação, Mercúrio, o diabo e os enamorados ambos falam de amor, de paixão, então, de Vênus. E aí, além de detalhar o porquê de cada uma dessas associações, né? Mais para frente ele já pega disso e já parte para uma mitologia comparada, né? Então, colocando da mitologia grega, né? Orfeu chorando pela morte de Eurídice, nessa carta aqui, nessa representação do quadro, e logo a gente mostra também a figura de Gilgamesh, né? Da mitologia sumeriana, que ele também, aqui Orfeu perdeu porque ele olhou para trás, alguma questão assim. E Orfeu também, no momento de distração, ele perde a erva da mortalidade e mostra que justamente esse é um dos perigos que estão no portal da Lua, né? Quando a gente está perto de conquistar algo e por uma desatenção, por querer olhar para o passado, por querer olhar para trás, a gente acaba perdendo o objeto da nossa busca. É um livro que fala muito, muito, muito sobre psicologia junguiana. Então, se você quiser entender desde o básico, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum anterior, sobre o ânimo e a ânimas, o funcionamento da nossa sombra, né, o que é a jornada da individuação, a partir desse livro você consegue compreender. Então eu recomendo ele não só para quem gosta de tarô, para mim é fundamental para quem é do ramo tarológico, mas também pode ser muito interessante para quem quer fazer pesquisas no campo da psicologia analítica, da psicologia do Jung. Caso você tenha gostado dessa resenha ou das outras resenhas que eu trago aqui no canal, eu peço por favor para você dar um like nesse vídeo, você se inscrever no canal e caso tenha algum outro livro que você queira que eu traga resenha, por favor deixa nos comentários. Claro, se você também já leu esse livro, eu ia adorar partilhar, trocar algumas experiências com vocês e saber como foi para vocês a leitura, se teve alguma parte que te impactou, alguma parte que você gostou mais, pode deixar nos comentários também. Até a próxima!